Neste vídeo vamos ver alguns exemplos de views front-end e de insights muito diversos para que fiquem com uma ideia clara do que é que se pode fazer com o views. Não é uma listagem exaustiva, é simplesmente uma proposta, uma sugestão e mostrar algum potencial ligado ao views. Se repararem neste site IKEA, temos aqui na homepage uma listagem, um agrupar de vídeos com pager próprio, em que podem, digamos, filtrar por categorias e consultar individualmente os vídeos. Se nós analisarmos o código, concluímos rapidamente que isto é efetivamente uma view, que foi criado com view, que está a ser utilizada uma grelha na base para apresentar este formato. Nós depois veremos como é que isto se faz, com o exemplo que nós também que vamos criar no nosso projeto, mas este é, por exemplo, um dos exemplos possíveis do que se pode fazer com o Views. Filtros, uma lista de vídeos, não interessa se são vídeos, são artigos, são imagens, qualquer coisa pode ser listada, agregada com o Views. Temos pager, temos navegação na página anterior seguinte. Todas estas possibilidades de configuração são proporcionadas pelo Views. Um outro site construído de outra forma, estamos na secção do blog e reparem que para além desta view de destaque, em que dá uma área muito mais generosa à imagem e ao texto que está a ser visualizado e consultado no momento, tem também aqui uma view interessante no formato, um formato já diferente do de grelha que tínhamos visto, temos na mesma pager. Se consultarmos o código, rapidamente verificamos que está a ser usado efetivamente o Views e que está a ser usado um formato que é o Masonry, que é o que dá este aspecto de Pinterest. Para quem conhece esse serviço, que é o de listar uma série de imagens nestes blocos que não estão, digamos, alinhados. Este é outro exemplo do que é que se pode fazer com o Views. Neste outro site de James Bond Lifestyle, temos uma view também criada com um módulo já nosso conhecido, já estão a reconhecer que esta visualização foi com Views. Reparem que cada visualização por tema foi gerada com o Views. Se nós consultarmos o código, vamos verificar isso mesmo. Reparem, temos aqui a indicação e a base da view é a taxonomia, ou seja, são as categorias, e foi com base nas categorias que se criaram estas views para listar e mostrar o que de relevante tem cada uma das categorias. Neste caso a Food and Drinks, mas tem a Travel e tem muitas outras categorias, seguindo sempre a mesma estrutura. Portanto, isto depois de criar uma base, clona-se e temos as várias visualizações a apresentar o mesmo padrão. Portanto, é interessante esta ideia do replicar depois um modelo que nos satisfaça. Um outro exemplo, e escolhi alguns exemplos até para divulgar sites que listam websites e cases do Drupal. Este, por exemplo, o Drupal Museum, que tem uma galeria de sites feitos com Drupal e que podem ser, digamos, também consultados e podemos fazer browse, pesquisar ou clicar num dos aspectos, digamos, dos sites, por exemplo, consultar só sites non-profit e obter um filtro rápido, fácil, acerca de cada um dos sites. Qualquer uma destas visualizações, seja a geral, seja a específica, caso deste non-profit, foi criada com Views. Se repararem, nós temos mais uma vez aqui o view, portanto, a que se deu o nome de Gallery, o nome de máquina, e temos, portanto, todo o conteúdo das views aqui estampado.
Um outro exemplo é este Peak TV. Também esta grelha é criada com o Views, já estão a reconhecer alguns padrões e há elementos que de facto se repetem, porque o Views é muito bom nesta padronização e nesta forma de apresentar o conteúdo e de o agrupar. Mais uma vez aqui o Views, numa outra situação, com outro aspecto, um outro look. Temos também este site, que é um outro site de divulgação de casos e de exemplos interessantes com Drupal, do websites com Drupal, que é o drupalsites.net, e aqui esta view, esta visualização gerada é interessante pelo facto de trabalhar as categorias e de apresentar um sumário de cada uma das categorias. Reparem que pode-se pesquisar por categorias, por país, por versão, por língua e facilmente temos uma percepção de quantas ocorrências é que existem em francês ou quantos sites em inglês. Portanto, é bastante interessante. Isto também é conseguido facilmente com o Views. Portanto, um outro exemplo, uma outra digamos, ocorrência com o Views muito interessante e muito produtiva. Este exemplo, o Drupal Showcase, é um outro caso de utilização do Views, e aqui temos o Views em várias situações. Por exemplo, este topo, este slideshow é um view, é uma view, uma visualização. Aqui temos outra visualização e aqui a listagem das categorias de sites por área ou por setor de atividade é também uma view em si. Basta clicar numa dela, portanto não podemos estar a ver com pormenor, mas depois podem explorar os sites. Este Drupal Showcase também apresenta muitos exemplos de websites construídos com Drupal e é sempre interessante ver casos e aprender com eles. Reparem que temos então aqui identificada a nossa view e ela está a utilizar um formato que depois, um estilo que nós vamos conhecer, que é o carrossel. E reparem que tem depois aqui listados todos os itens da view. Portanto, confirma-se aqui o caso da utilização da views, bem como nesta área também, que é ela própria uma view que está a listar as várias categorias de classificação e categorização dos websites Drupal aqui listados neste diretório de sites, o drupalshowcase.com. Ainda um outro exemplo, um outro site, o drupalsites.net, que foi buscar aqui o Gulag, e o Gulag é um site também interessante que apresenta uma página de entrada Queues ou Views. Isto quase que é imprescindível, não é? O Views ele acaba por estar presente muito nas homepages e nas listagens gerais. Se nós consultarmos mais uma vez aqui o código, verificamos que efetivamente temos uma view chamada Home Feature, ou seja, os destaques da Home, e que acaba aqui por colocar os conteúdos que estiverem marcados como devendo aparecer na homepage, e isto tudo controlado com o Views. Se nós saltarmos, por exemplo, para a área do multimédia, temos também aqui uma visualização bastante interessante. Temos uma view para vídeos e outra para fotos, e reparem que com a combinação do Views e do Quick Tabs nós temos aqui um resultado bem interessante. Mais uma vez temos então a nossa view. Deixem ver se a localizo efetivamente. E lá está ela. Temos aqui a view vídeos e acima da view, de facto, temos várias visualizações. Isto na realidade são várias visualizações depois introduzidas e digamos mostradas via Quick Tabs para que possamos ter este efeito e este filtro imediato. Estes são alguns exemplos de visualizações em front-end.
como estão a ver, muito diversos, com efeitos muito poderosos. E isto é apenas uma amostra do que é possível fazer com o Views. De qualquer forma, já ficam com uma ideia. O objetivo era dar-vos o gosto e convidar-vos, de certa forma, a explorardes vós próprios, pela vossa mão, as visualizações que sites Drupal possam apresentar. Como veem, não é complicado, recorrendo à técnica do inspecionar o código, de verificarmos se efetivamente se trata de uma view ou não. Alguns sites contêm um markup que esconde ou pelo menos não mostra, não exibe este tipo de classes geradas automaticamente pelo módulo Views. Isso pode ser feito e em alguns casos é feito, e aí fica mais complicado saber exatamente se o Views está a ser utilizado ou não. De qualquer forma, existem inúmeros casos em que podemos confirmar se efetivamente é uma view ou não, e por que não aprender também como foram construídas essas views e estendermos assim o nosso repertório e a nossa capacidade de ir alargando a utilização dos views nos nossos projetos.